Bíblia na carta aos Hebreus. Estaremos lendo capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Amém? Pode se assentar. Maravilha, né? Estarmos reunidos na casa do Senhor. Isso é um privilégio que nós temos. E eu fico olhando a sabedoria de Deus de fazer as coisas, né? Às vezes a gente sai até do meio da família quando nos convertemos, né? E a primeira impressão que temos é de perda, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo como Deus nos abençoa, né, irmão Carlos? Eu fico olhando hoje, às vezes eu chego na igreja, eu olho para frente e eu falo, gente do céu, isso é uma riqueza, uma preciosidade que é só Deus mesmo que pode fazer. Deus, ele nos tira de um lugar de pecado, um lugar de queda, e nos traz para a sua família, para a família dele. Isso não tem preço, isso não tem palavras para agradecer. E por isso eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, porque Deus, ele tem me abençoado muito através de vocês. Até estava vendo o irmão Euclides estava falando, né, das angústias, né, que nós passamos, né, no tempo que nós vivemos. Eu digo que compartilhamos da mesma indignação, né, mas a gente aprende a olhar para essas coisas e olhar para a palavra de Deus e tentar discernir essas coisas à luz da palavra de Deus. Mas eu confesso que às vezes é difícil, né? E nesse texto, esse texto que a gente leu, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele traz para os homens a revelação plena de Deus. E ele mostra que é só ele que nos capacita a entrar na presença de Deus. O autor, ele começa aqui opondo, né, os profetas que antecederam a Jesus e o próprio Jesus. Ele mostra que é Jesus, né? Como é Jesus, ele é aquele que teria que vir, porque se a gente parar para olhar, a gente vai ver que em todo o decorrer do Antigo Testamento, os profetas levantados por Deus, eles tinham uma mensagem. A mensagem que eles tinham era que Jesus viria. Eles não sabiam quem que era, eles sabiam que era o Messias, mas a mensagem toda ela apontava para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o cumprimento dessa promessa de Deus. E a gente vai ver que ele coloca aqui, nesses últimos dias, em Jesus, Deus entrou na humanidade. Deus, eu fico olhando, Deus ele cria todas as coisas, e até então, Deus na eternidade, e Deus lidando com a sua criação, mas de longe, mas de repente, a gente vê que no cumprimento da promessa de Deus, Deus ele se manifesta agora no meio dos homens, através do seu Filho. Gente, isso é amor demais. Eu fico olhando as oportunidades que nós perdemos de nos relacionarmos com Deus. Quantas oportunidades nós temos de buscar a face de Deus, de buscar a presença de Deus, e muitas vezes deixamos isso passar, e nós olhamos para o próprio Deus, que no decorrer da linha do tempo ele fala, agora é o momento onde eu vou entrar no meio da humanidade e me relacionar com esses que são minha família. A gente vê que a eternidade ela invade o tempo. E a partir disso tudo, irmãos, as coisas já não podem ser as mesmas, né? Tudo muda. Deus tem propósito para que essas coisas aconteçam. O autor ele começa comparando Jesus com os profetas, né? E os judeus eles sempre creram que nos profetas estavam os segredos de Deus. Ainda hoje, né? Ainda hoje muitos cristãos eles ainda têm esse entendimento que nos profetas, né? Está ali o conhecimento de Deus. Mas muito tempo antes, né? Amós ele escreveu lá em Amós 3, verso 7, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Israel tinha essa cabeça, ó.
Se Deus tiver que falar, Ele vai mandar alguém aqui para falar para a gente. E isso fica no decorrer da caminhada. A gente vê que Israel ficou muito preso a isso, mas a gente vê que a igreja também se abraça a algumas tradições, esperando ali que Deus ele mande. Deus ele não poderia revelar mais do que os homens pudessem entender, e a revelação de Deus ela vem através de mentes e corações humanos. Eu fico olhando a grandeza de Deus, da sua palavra, a riqueza que Deus tem em revelar aquilo que está um pouco no seu coração, que Deus não revelou tudo. Mas o apóstolo Paulo, ele até escreve lá, quem conheceu a mente do Senhor? Mas a gente vê que a mente suprema de Deus, ainda assim, Deus ele usa homens falhos para poder trazer a conhecimento para aqueles que Ele quer salvar. Então, a gente vê que Deus ele usa homens humanos, né? Mas a gente vai olhar para isso e entender que Deus inspirou os profetas para falar com o seu povo. E os judeus eles estavam tão acostumados com essa metodologia de Deus falar, né? Que se não tivesse assim, diz o Senhor, então não era Deus. Alguma semelhança com os tempos do agora também, né? Às vezes está falando da palavra de Deus, está lendo a Bíblia, mas não, isso não é Deus. Mas se colocar, alguém se levantar e falar, assim diz o Senhor, eis que eu vos digo, o cidadão até cair de joelho no chão, agora Deus vai falar. E isso é interessante porque a gente vê que o autor aos Hebreus ele está batendo justamente contra essas coisas, com esse ritualismo, esse entendimento que estava na cabeça dos judeus. A forma pela qual Deus levantou os profetas sempre era algo adequado às necessidades e contextos da época. A gente vê que Deus tratava dos problemas do povo, né? Mas esse tratamento ele não era definitivo. O tratamento que Deus Deus providenciava através de profetas, dos homens de Deus, todos eles apontavam para Cristo. A gente vai ver que cada um dos profetas que eram levantados por Deus para poder falar, trazer a mensagem de Deus para o povo, se você ler com cuidado, você vai ver que todo o ensinamento, toda a didática do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus Cristo. E a gente vê que essas coisas, às vezes as pessoas eles olham para os acontecimentos, né, do Antigo Testamento e ficam presos só à história. E acabam fazendo uma leitura rasa do Antigo Testamento. Mas a gente vê que no Antigo Testamento, todo ele traz a mensagem, ele mostra, olha, existe um propósito final de Deus, que é Jesus Cristo, e às vezes as pessoas deixam justamente isso passar. As pessoas leem a respeito de Davi, mas não conseguem ver Cristo na história. E Jesus Cristo, ele é o propósito final de Deus para as nossas vidas. A gente vê que Deus, ele, através dos seus profetas, ele aponta para o cumprimento dessas promessas, né? A revelação de Deus para os profetas estava relacionada ao chamado de Deus para esses homens e a forma pela qual Deus usou eles como instrumento para essa ocasião. Eu fico olhando, interessante a forma que Deus chama os seus profetas. Isaías é bem interessante que a gente vê Isaías inserido ali num contexto de reino, né? E ele vai orar ao Senhor. E ele tem essa visão lá de Isaías 6. Eu vou ler aqui. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expirado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei e a quem hei de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, de 1 a 8. Olha só, Isaías num contexto de reino, e interessante, até dentro daquilo que o irmão Euclides estava falando aqui, a gente vê que nós somos cristãos, sabemos aonde que está a nossa esperança, sabemos que não devemos nos abalar com algumas coisas, mas deixa eu perguntar para você, às vezes você fica abalado com os acontecimentos que acontecem ao seu redor? Não é interessante? O saber o que devemos fazer e o fazer, muitas vezes eles se esbarram um no outro, né? Nós sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes não conseguimos. Muitas vezes titubeamos. E a gente vê que Deus, ele olha para Isaías. Isaías era um homem que conhecia, estava no contexto de Israel, de Deus, de conhecimento de Deus, era do povo de Deus. Mas interessante que se vocês olhar, ali quando Israel chega para Samuel, eles eram o povo de Deus que tinha desfrutado das bênçãos de Deus. Eles falam, ó, a gente conhece a Deus, mas a gente quer um rei. A gente quer alguém que sente num trono lá, para a gente poder olhar e falar, a gente tem um rei. E a gente vê que Isaías está nesse contexto. Se você perguntar para a maior parte do povo de Israel, quem que é o maioral aqui, eles vão falar, é o rei. Ele tem o trono dele lá, ele está sentado e ele manda e não pede. Ele dá a ordem, ele dá as ordens e as ordens dele são cumpridas. Interessante que Deus, na oração de Isaías, ele olha e fala, ó, ele mostra na visão um alto e sublime trono, que está acima de tudo e de todos, primeiro mostrando que as autoridades, os poderes humanos, não são nada diante de Deus. Deus começa quebrando, ó, não existe poderes acima de mim, não existe nem abaixo. Na verdade, pessoas que são incumbidas de funções, né? E deveriam, ali, os que são incumbidos de suas funções, que têm autoridade sobre pessoas, eles deveriam fazer isso com grande temor, porque o Senhor é justo. Mas o Senhor mostra, olha, eu tenho todo o poder, eu estou acima de todos. Primeiro Deus derruba a barreira ali social, né? Ó, se tem alguém que tem poder aqui, sou eu. Depois, Isaías vê o véu, ali a orla do manto ali que invade o templo e toma todo o templo. A gente vê a santidade de Deus invadindo todas as coisas, Deus preenchendo com sua santidade o templo, não só o templo que eles tinham por sagrado, mas enche toda a terra. E o que eu mais gosto nessa passagem é a conclusão que Isaías chega depois que ele vê o poder e a autoridade de Deus e a santidade. Ele cai em si, ai de mim, que eu sou pecador, homem de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei. Essa deveria ser a nossa atitude em todas as nossas orações. Essa deveria ser o nosso posicionamento cada vez que nós olhássemos para Deus, meditássemos na palavra de Deus. Porque muitas vezes, até pelos tempos que nós vivemos, eu vejo cristãos tratando Deus como se fosse um igual. Olhando para Deus, ó, eu vou deitar no colo de Deus, eu vou fazer carinho nos cabelos cacheados de Jesus. E aí o povo fala, não, Jesus é meu brother. E assim, eles perdem a reverência da santidade de Deus. Isaías, quando ele contempla essas coisas, ele fala, agora eu estou perdido. Eu sou pecador e meus olhos contemplaram aquele que é santo. Mas o que tem de mais maravilhoso nisso tudo é que Deus, ele quebra ali o entendimento social, ele mostra ali quem é a santidade dele, ele mostra para Isaías quem Isaías é, pecador, mas ele mostra a sua misericórdia, quando o anjo toma aquela brasa e purifica os lábios de Isaías. E o mais legal disso tudo é que Deus faz essas coisas com propósito. Deus não faz nada que não tenha propósito.
Tanto que, se você olhar, nós estamos falando sobre isso. A promessa de Deus, o agir de Deus no decorrer dos tempos, todos eles tinham um único propósito, que é o Filho dele. E depois de tudo isso, Isaías escuta. Quem vai ir por nós? Quem que eu vou enviar? Opa, depois de tudo isso que o Senhor fez, manda eu. Estou pronto. O Senhor fez isso com a gente. O Senhor tem feito isso com a sua igreja, o Senhor tem feito isso com cada um de nós. Nós éramos esse homem de lábios impuros. Nós éramos esse homem pecador. Só que com a diferença que muitas vezes nós, quando olhamos para o Senhor, nós não reconhecemos o nosso pecado. Nós não reconhecemos, não conseguimos ver a santidade de Deus. E a gente vê que aqui nesse contexto, Deus ele levanta um homem, sim, o inspira para escrever sua palavra, para falar a respeito do Messias, mas Deus quebra as barreiras, Deus quebra os entendimentos humanos, Deus ele estabelece a forma com que é para que os seus servos, eles vejam o mundo, com que eles vejam a Deus, com que eles se vejam e principalmente que eles se disponham a trabalhar no seu reino. Isaías, ele viu a Deus, reconheceu a santidade de Deus e por consequência a sua pecaminosidade. Mas no final, Isaías, ele conhece o melhor de Deus, o Deus que purifica pecados. É o começo da obra salvação do Senhor em nossas vidas. Deus, ele nos limpa. Até porque não tem como, né? Sermos alcançados pelo Senhor com a nossa velha natureza. Deus, ele faz essa obra maravilhosa nas nossas vidas. Então, a gente vê aqui que os profetas eles foram instrumentos transitórios que traziam parte da verdade e da vontade de Deus para o seu povo. E essa verdade ela foi passada para os pais. É como um recado enviado por Deus dizendo para o povo o que não lhe agradava, mas esse não era o propósito final de Deus. Veja que o autor aos Hebreus ele escreve, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Primeiro, os profetas eles vinham, deixavam a palavra de Deus, não deixa de ser palavra de Deus, mas todas elas foram passadas para os pais, isso veio sendo passado, e isso era uma tradição, essa palavra tem que ir sendo passada para as próximas gerações. Mas o autor aos Hebreus ele diz, mas agora, ele fala pelo Filho. Agora não tem mais, mandou falar. Não, agora Jesus falou. Agora foi o próprio Deus que entrou no tempo e trouxe a sua mensagem para nós. Existe um divisor de águas aqui. Primeiro para os judeus que se apegavam à tradição e até mesmo às profecias que apontavam para a declaração final de Deus, que é Jesus, né? E também para muitas igrejas da atualidade que se apegam nos velhos ensinamentos, deixando de lado aquilo que o próprio Deus falou através do seu Filho. Nós vemos isso todo dia, né? A gente olhar para Israel e ver Israel apegado às velhas tradições, né? Até dá de entender. Não é muito lógico, mas a gente ainda faz um esforço para entender. Mas no contexto que a gente vive, a gente vê as igrejas ressuscitando velhas práticas, colocando ali velhos rituais, ali como se fossem para ajudar a obra perfeita de Jesus Cristo. E a gente vê aqui que Jesus ele faz menção dessa vontade de Deus em nós ouvirmos o seu Filho. Jesus ele conta ali na parábola dos vinhateiros maus, né? Ele vai falar ali a respeito do Senhor que tinha uma vinha e manda operários para lá, né? E depois de algum tempo ele manda servos lá, e os servos vão indo, eles vão matando, ele vai mandando servos e eles vão matando os servos. Por fim, Jesus diz, lá no versículo 37, eu vou mandar meu filho, a eles ouvirão. E mataram o filho. Mas a vontade de Deus, se você olhar aqui nessa parábola, era que eles ouvissem o filho. Eu vou mandar meus filhos, que meus filhos eles vão ouvir. E essa também é a vontade de Deus para nós, como cristãos, como igreja do Senhor da atualidade. Deus enviou seu Filho para que nós ouvirmos Ele,
Quase que eu conjugo um verbo doido aqui. Então, assim, a vontade de Deus é que nós ouçamos a Jesus, né? E muitas vezes nós deixamos essa vontade de Deus de lado. E ainda, na própria transfiguração, Deus ele declara que nós temos que ouvir a Cristo, lá quando estava reunido Moisés, Elias, e Jesus, e todo mundo encantado, olha, os grandes homens de Israel, tudo reunido, e Deus fala, peraí, não tem nada de grande aqui não, ó. Sai para lá Moisés, sai para lá Elias, esse aqui é meu filho. Escutem a ele. Moisés, Elias, falou aos pais, agora é meu filho. É o cumprimento da palavra agora, nos últimos dias. Estou falando através do meu filho. E é isso que muitas vezes o povo tem deixado de lado, o povo tem deixado de escutar Jesus Cristo. Aqui vale ressaltar que o autor aos Hebreus ele traça uma linha divisória de tempo, né? E ele afirma que a igreja vive nos últimos dias e coloca toda a ênfase e prioridade ao que Jesus ensinou. Isso é importante porque, para quem vive nos tempos do fim, agora só resta a manifestação de Jesus em glória. Até então, tinha a expectativa, a esperança do cumprimento da promessa de Deus. A promessa de Deus foi cumprida, a obra redentora de Jesus Cristo foi cumprida. Jesus Cristo, ele ressuscitou, subiu aos céus, e agora a igreja, ela vive os últimos dias na esperança da manifestação em glória de Jesus Cristo, onde se encontrará com sua igreja. Essa é a minha esperança. Essa é a sua esperança, irmão? Amém? Então, a gente vai ver que Jesus, ele vai voltar, e nós precisamos estarmos preparados para encontrar com ele. E o duro que nessa manifestação de Jesus, a gente vai ver não somente ali o que Jesus ensinou a respeito do amor, de salvação, a gente vai ver a respeito de condenação, coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas esquecem que além de amor, Jesus ele é juiz, ele é justo. Existe justiça em Jesus. E essa justiça ela vai ser cumprida, onde na manifestação de Jesus Cristo, muitos irão para a glória com ele, mas muitos irão ser condenados pela eternidade. É bom de ouvir? Não, mas é a vontade de Deus, e Deus vai ser glorificado nisso. Nesse tempo de tantas novidades que nós vivemos, onde os homens procuram adequar a palavra de Deus para que os homens se sintam bem, a notícia ela não é boa. A palavra que Deus falou por seu Filho, que é a palavra definitiva, né? Essa palavra ela não será continuada, e ela não pode ser substituída por qualquer outra palavra. Não existe nada maior do que aquilo que Jesus Cristo falou. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, onde a gente vê pessoas tentando ali trazer um evangelho mais suave, tentando adequar a palavra de Deus, os preceitos, a santidade de Deus com a depravação que a gente tem visto nos últimos tempos, isso não existe autoridade, não existe autorização, e o recado que fica para eles é que Jesus Cristo, ele é a declaração final de Deus. Deus não vai mudar. Ainda que os homens digam que sim, mas como Jesus disse, são cegos conduzindo outros cegos, e ambos vão cair, porque eles estão fora da luz que é Jesus Cristo. Essa palavra de Deus é a pessoa, o ensinamento e a obra de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela está relacionada a tudo aquilo que Jesus Cristo ele fez na terra para trazer a redenção do seu povo. Nós temos que ter o cuidado com tudo isso que nos apresentam por novo, temos que buscar firmeza e confiança, e que com tudo que Jesus nos ensinou é a revelação máxima. Então assim, nós temos visto aí muitas coisas, eu fico até com medo, porque eu conheço bastante crente, né? E a gente conversa bastante com crentes de outras denominações, com alguns pseudos crentes também, né? Não podemos generalizar, mas muitos que estão na casa de Deus e não são crente nada, mas a gente vê a adequação, essa forçação que está acontecendo em fazer com que o povo vá para a igreja de qualquer forma.
Isso abrindo mão até mesmo dos preceitos santos de Deus, da ordem no culto, da palavra de Deus. Se eles puderem, eles amordaçam Jesus lá no canto para que Jesus não fale, porque se Jesus Cristo falar em muitas igrejas, ele acaba com a igreja. Então Jesus Cristo ele fica amordaçado, é só para dar uma carinha de cristianismo. E a gente vê que isso tem tomado conta de muitas igrejas da atualidade. Eles têm abrido mão da palavra de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, têm deixado de lado tudo isso que Jesus Cristo fez e têm trazido velhos rudimentos, têm trazido filosofias humanas para que venham agregar pessoas. E a gente sabe que essa não é a vontade de Deus. Aqui a busca por outras formas de revelação e a volta à velha aliança para buscar se achegar a Deus e dizer que fiquei cansado da palavra definitiva e final revelada a mim, tão plenamente no Novo Testamento, que é o próprio Cristo. Quando a gente vê pessoas buscando novidade, buscando coisas muito diferentes do Evangelho, na verdade, a afirmação que estão fazendo é isso, olha, Jesus Cristo é muito legal, mas eu estou cansado disso, eu quero novidade. Eu quero atualidade, eu quero algo que venha ao meu contexto, à minha realidade de jovem, de homem, de mulher, de sociedade. Eles querem adequar, e isso é olhar para Cristo e falar, Cristo, tu não serve para mim. É muito bom tudo isso que você fez, mas para mim não dá. E quando eu lamento que não ouço a palavra de Deus, quando eu sinto o desejo de ouvir a voz de Deus e fico frustrado quando isso não acontece, da forma que eu desejo, o que eu estou dizendo de fato? Porque assim, muitas vezes a gente quer que Deus fala, mas a gente quer que Deus fala do nosso jeito. Nós queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir. E se Deus não falar, não é Deus. Se Deus falar, vou te prosperar, glória a Deus. Se Deus falar, olha, vou tirar tudo que tu tem, vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e vem e me segue. Aí, de repente, a gente faz igual aquele jovem, né? A gente vai ficar muito triste, né? E vamos deixar de lado. Mas a gente vê que Jesus, ele tem a forma dele de falar, Deus tem a forma dele de falar com a gente, e essa forma, ela não é mudada, só que muitas vezes nós queremos, e birramos com Deus, nós desprezamos a voz de Deus, justamente porque Ele não fala da forma que nós queremos. Isso é querer adequar a Deus às nossas necessidades. Nós podemos responder essa pergunta com outra pergunta. E essa pergunta seria, eu tenho realmente me esgotado na palavra de Deus? Ela tem se tornado uma parte de mim, de tal forma que ela tenha me moldado o meu próprio ser e me dado direção à vida? Eu tenho confiado que essa palavra ela é apta não somente para me limpar dos meus pecados, mas me livrar da condenação eterna? Eu trato essa palavra levianamente? Isso é para nós cristãos. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos a Jesus, muitas vezes nós dizemos que amamos a palavra de Deus, só que muitas vezes nós tratamos a palavra de Deus como se ela fosse um almanaque, como se ela fosse um jornal, né, uma revista que vai nos atualizar. Vamos lá, lemos e tá bom, eu li a palavra de Deus, cumpri minha rotina de hoje. Então, as informações que nós vemos nos jornais, elas são banais, passageiras, e será que eu tenho provado a palavra de Deus como se ela fosse um prato, alguma coisa que eu quero saber se eu gosto, e quando eu vou lá e provo a palavra de Deus, eu não gosto, ela amarga, e eu deixo ela de lado? Eu creio, irmãos, que muitas vezes nós somos culpados dessas coisas. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e tratamos ela e lidamos com ela com pouca profundidade. Nós nos dedicamos pouco à palavra do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e, assim como a comida, essa parte eu gosto, essa eu não gosto. Isso aqui é picanha, isso aqui é quiabo. Então,
eu vou ficar com a picanha, vou deixar o quiabo de lado. Só que às vezes é justamente na parte difícil, na parte amarga, na parte ruim, que Deus ele vai tratar com a gente. Aonde Deus ele vai arrancar aquelas escamas que estão nos nossos olhos. Deus vai arrancar aquelas cascas que estão incrustadas no nosso coração. E muitas vezes nós abrimos mão disso. Nós lidamos com a palavra de Deus superficialmente. E dizemos, eu amo a Cristo. Jesus Cristo, ele é o cumprimento da palavra de Deus. O autor ele disse, olha, nesses últimos dias, o Pai tem falado pelo Filho. A pergunta que fica para mim e para você, qual o valor que nós temos dado a isso? Nós temos valorizado esse amor de Deus em enviar seu Filho para nos salvar? Deus ele está nos chamando para ouvir a Jesus. Jesus ele é a palavra final e decisiva de Deus. Ele nos chama para meditar na palavra de Deus, para a gente estudar, memorizar, para a gente permanecer nela. Jesus falou, permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês dão fruto. Mas muito além disso, nós temos que mergulhar nela até que ela venha inundar as nossas vidas de tal forma que essas coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, elas não venham mais nos afetar. E às vezes eu fico olhando isso. A gente fica meio encantado quando a gente vê esses crentes que você vê o circo pegando fogo e ele está lá cantando. Mais perto quero estar. Aí você fala, gente, o trem está pegando fogo e o irmão está lá, dando glória a Deus. E você fala, rapaz do céu, eu estou assustado e o homem está... Esse seria o relacionamento nosso. Passar por esse mundo como peregrinos, como estrangeiro, sabendo que temos uma promessa na glória e que essas coisas não vão nos afetar. Muitas vezes ela pode nos entristecer por algumas coisas, mas nada que nos tire a alegria de sermos filhos de Deus. E a gente vê que quando os perigos eles cercam o povo de Deus e os poderes das trevas eles parecem estar prestes a prevalecer, Deus ele convida seus fiéis a olharem para ele, assentado no seu trono, dirigindo todas as questões da terra para que tenham esperança e coragem. Isaías 45, verso 22 diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os confins da terra, porque eu sou Deus, não há outro. O Senhor é a nossa salvação. Que Deus nos ajude nesse tempo, né? A gente olhar para Jesus Cristo, não só como o personagem da história, né? O pastor, nos estudos, quando ele fala, né, dos tipos de fé, da fé histórica, nós temos visto muitos cristãos que têm lidado com Cristo histórico. Muitos cristãos têm se relacionado com Cristo histórico. Não, eu creio, Jesus Cristo veio, foi um bom mestre, foi tudo isso. Isso não resolve o nosso problema. E uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, uma vez que nós tivemos o nosso escrito de dívida cravado naquela cruz, uma vez que o Senhor mandou seu Filho para tirar esse, fulano falou, que diz que Deus gosta disso, daquilo. Não, agora foi Cristo. Cristo falou, olha, a vontade do Pai é essa. A minha vontade é essa. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum. Nós sabemos dessas coisas. Cristo ele veio para isso. Essa é a maior preciosidade que nós temos. Cristo. Então fica o desafio para mim e para você. Vamos começar nessa semana, né? Às vezes a gente faz uns propósitos cumpridos, né? Se a gente tentar se relacionar melhor com o Senhor, buscar com mais vontade de se relacionar com Cristo.
fechar os olhos um pouco para tudo que está acontecendo ao nosso redor e olhar e lembrar um pouco mais daquilo que Cristo tem feito por nós. Isso vai nos ajudar e muito nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê essa graça de tal forma que a gente consiga isso mesmo e possa testemunhar. Olha, Roma está pegando fogo, mas não estou nem aí. Estou firme com Jesus. Deixa Nero tocar harpa e ponha fogo em Roma, que eu não estou nem um pouco preocupado. Amém? Vamos colocar de pé? Quero orar com você.